Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar um pouco aí sobre a convocação do Dorival Júnior aí para os jogos aí da seleção brasileira, né, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, que isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, nessa sexta-feira aí o Dorival fez mais uma convocação, né, e para as eliminatórias aí, 2 jogos aí das eliminatórias. Eu até anotei que os jogos vão ser contra o Equador no dia 6/9 no estádio Couto Pereira e contra o Paraguai no dia 10/9, né, 10 de setembro, lá no Paraguai vai ocorrer esse jogo. E aí teve algumas mudanças aí, né, nessa seleção aí que ele convocou, mas é uma base muito parecida ali com o que ele fez lá na Copa América, né? Ele também destacou que os jogadores aqui no Brasil podem ficar esperançosos, que podem ter oportunidade de serem chamados, mas de forma geral é uma convocação muito parecida. Eu acho que ele falou bastante ali de mudança, comentou muita coisa que está num trabalho de renovação e etc., mas não me parece que fez grandes mudanças, né? Ele também destacou que lá na Copa América, apesar da campanha não ter sido uma boa campanha, não ter conseguido um resultado bom, foi muito positivo o treinamento, né? Todo o período que passou ali junto. Falou que todos os jogadores ali desempenharam muito bem, muito acima daquilo que ele esperava, né? Então, analisando dessa forma, ele considera que foi muito positivo, né, a Copa América, né? Bom, essa é a opinião dele, né? E também só o tempo vai dizer pra gente se realmente ele tá certo ou tá errado. Bom, eu vou comentar aqui alguns jogadores aqui que atuam no Brasil aqui, que eu acho que é interessante a gente comentar, que vão estar nessa seleção. Aí a gente tem 6 jogadores que atuam no futebol brasileiro. Aí tem o Gerson do Flamengo, né? E o Pedro também, né, do Flamengo. São o time que teve mais jogadores aí contratados, chamados, né, convocados para a seleção. O Atlético Mineiro teve o Arana, o Botafogo teve o Luiz Henrique, o Fluminense o André e o Palmeiras o Estevão. Eu vou falar aqui a convocação geral aqui, todos os nomes, depois a gente discute aqui um pouquinho essas novidades aí. O goleiro foram Alisson, né, do Liverpool, Bento, do Al Nassr, Ederson, do Manchester City. Zagueiro Beraldo, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal e Marquinhos, do PSG. Laterais, o Danilo, da Juventus, Ian Couto, do Borussia Dortmund, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro e o Wendel, do Porto. No meio-campo, André, Fluminense, Bruno Guimarães, Newcastle, Gerson, Flamengo, João Gomes, Wolverhampton, Lucas Paquetá, West Ham, Rodrigo, Real Madrid. E atacantes, Endrick, Real Madrid, Estevão, Palmeiras, Luiz Henrique, Botafogo, Savinho, Manchester City e Vinícius Júnior, Real Madrid. Bom, então é uma seleção, uma escalação muito parecida, né? Uma convocação parecida com o que foi na Copa América. Tem algumas novidades aí, mas de forma geral bem parecida, né? A gente pegar ali os goleiros, né? Ele novamente continua com o Alisson, né? O Bento e o Ederson, né? Parece que esses realmente vão ser os goleiros aí desse ciclo aí para a Copa de 2026, né? Os zagueiros também, né? O Beraldo, ele continuou chamando, né? Muita gente aqui no Brasil critica. Eu acho que é um bom jogador, né, mas ainda não é unanimidade, né? O Éder Militão também continuou chamando, né? O Gabriel Magalhães e o Marquinhos. Então, basicamente os mesmos que ele convocou ali para a Copa América. Ali no meio-campo a gente tem o Gerson do Flamengo, que talvez seja novidade, né? Que não estava. Às vezes era chamado, às vezes não era, né? E no ataque aqui que a gente tem as principais novidades, que é o Estevão do Palmeiras e o Luiz Henrique do Botafogo. E muito legal, né, o Luiz Henrique, a primeira vez que ele foi convocado. Eu já destaquei aqui em outros vídeos o Botafogo, que tem feito uma campanha muito boa, tem um time muito bom. E tomara que se tenha uma boa estreia aí, né, desse Luiz Henrique, faça uma boa campanha.
Novamente também ele chamou o Endrick, né, para a seleção aí, que foi na Copa América, não fez grandes jogos, está sendo um pouco questionado lá no Real Madrid, né? O pessoal meio que está tentando queimar ele lá no Real Madrid, fazendo muita piada com ele e tal, infelizmente, né? Mas assim, de fato a gente precisa ter muita paciência, né? São jogadores muito jovens, né? O Endrick acho que não tem nem 18 anos ainda, né? E realmente demora um tempo ali, né? Para o jogador ter uma certa maturidade ali para conseguir desempenhar bem ali dentro da seleção brasileira. Outro questionamento também que ficou ali no ar é a questão do Neymar, né? Quando o Neymar voltar, se ele vai participar, né? Como que vai ser isso, né? Então, de fato, o Neymar ainda não voltou, mas assim, pelo que a gente tem acompanhado da seleção, a gente tem visto aí nos últimos jogos, né? Agora, já colocando a minha opinião aqui, eu vejo que se a gente pegar lá a seleção americana de basquete lá, que foi campeã olímpica lá em Paris, o LeBron James era o dono do vestiário, foi ele que montou aquele time, né? Convocou lá os caras que ele se dava bem, os amigos dele ou outros colegas lá de profissão que ele se dava bem, e ele era o dono do vestiário, o dono do time, né? E na seleção brasileira, eu não vou dizer que é da mesma maneira, né? Mas lembra um pouco, porque ao longo desses anos a gente tem visto que o Neymar é um pouco que é o dono ali do vestiário, né? Então todo mundo respeita muito o Neymar, os jogadores que estão ali consideram o Neymar como ídolo, né? Muitos jogadores mais jovens ali que o Neymar, né? O tratam como ídolo. E teve uma questão que ficou bem esquisita ali no começo dessa temporada europeia, né? Que foi as declarações lá do Endrick, né? O Endrick falando para um jornalista lá espanhol que preferiu o Bellingham ao Neymar, né? Então isso aqui no Brasil já ficou assim de uma forma estranha, até muitas piadas aí, muitos memes aí relacionados a isso, e muita gente falando que gerou um certo constrangimento, né? Mesmo na Copa América, antes de ter dito essas coisas, né? Existia um certo isolamento entre o Endrick e o resto lá do vestiário, né? Mas isso são coisas assim especulativas, coisas que às vezes as pessoas falam assim, que de fato a gente não sabe se são reais ou não. Mas assim, o que acontece é que o Endrick é um cara muito jovem ainda, né? Pode ser que ele se desempenhe bem, pode ser que não. Outro destaque também que a gente tem visto aí é o Savinho, né? Tem feito bons jogos lá no Manchester City, né? É também um bom jogador, acho que tem potencial aí para desempenhar muito bem aí nessa seleção. De forma geral, eu acho que é uma seleção muito boa, assim, né? São bons jogadores, mas precisa ter um padrão de jogo, né? Precisa ter uma sequência, né? Precisa ter um espírito ali de equipe mais forte ali para que consiga vencer os jogos. Que o Brasil não está numa situação muito legal lá na Copa América. Eu até anotei aqui a posição. Vou ver se eu coloco também na tela a tabela. Se eu não me engano, o Brasil está na sexta posição, né? Na tabela, né? O Brasil ocupa a sexta posição, então está aí fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, né? E acho que até o quinto colocado ali ainda vai disputar uma repescagem, mas no atual momento o Brasil está fora. Então vencendo o Equador ali a situação já fica melhor. E comparando lá com Uruguai e Argentina, que talvez sejam os melhores times aí, né, do Sul-América aí, eles estão bem à frente, né? Estão bem à frente do Brasil, né? Estão bem encaminhados aí para garantir a vaga nessa Copa do Mundo. A Colômbia também tem uma geração muito boa, né, de jogadores aí, tem um time bem interessante. Então a tendência é que seja Argentina, Uruguai, Colômbia e Brasil, né? Essa é a tendência, mas a seleção brasileira realmente precisa desempenhar melhor, porque você está na competição, tudo pode acontecer, né? Então as vitórias não vindo, né? A coisa pode se complicar. Mas a gente espera que dê tudo certo aí nesse jogo aí em Curitiba, né? Contra o Equador, o Brasil possa voltar a vencer, né? Vem de 3 derrotas aí nas eliminatórias sul-americanas. Bom, então era isso aí minha impressão sobre essa convocação do Dorival para esses 2 jogos aí da seleção brasileira. Deixa aqui nos comentários aí a sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.